A Certeza da Vitória, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 9, capítulo 28. Isabelle criou coragem. Após uma noite insone, na manhã seguinte ligou para Rodrigo. Isabelle, que surpresa! O seu irmão me deu seus contatos e decidi telefonar. Tenho algumas perguntas que não dão para tratar por mensagens ou e-mails. Está certíssima. Ele concordou, mas ficou surpreso. Mesmo assim, esperava que o irmão telefonasse antes. Você sabe o que eu passei? Sua voz embargou. Estou passando por uma situação muito difícil no momento. Minha vida particular. Sua voz estremeceu e parou de falar. Sim, eu sei, afirmou comovido. Vai haver uma mudança lá no banco e, bem, seu irmão deve ter contado. Sim, foi por isso que sugeri você para a vaga que me ofereceram. É uma colocação muito boa. Talvez o salário não seja o mesmo, mas a diferença será mínima. No entanto, para compensar, vai viver uma nova vida. Em uma cidade diferente e seus gastos muito provavelmente serão menores. Eu vou aceitar. Foi direta. Vai? Nossa! Pareceu que não esperava. Que ótimo, gostei de saber. Rodrigo ficou feliz e demonstrou isso em sua voz. Como eu faço? Como eu devo proceder? Certamente vou marcar uma entrevista. Não precisa se preocupar. Gostaria de ter mais detalhes sobre o cargo e... Eles conversaram por algum tempo e Rodrigo explicou tudo o que sabia. Desligaram. Um medo atroz tomou conta dos sentimentos de Isabelle e ela chorou. No começo da noite, antes de ir para casa, decidiu passar na residência de Beatriz. Soube que Anita havia se mudado para lá, mas não tinha ido visitá-la. Ao chegar, foi recebida por Betinho, que ficou feliz ao vê-la. Oi, Belle, como você está, amore? Beijou-a no rosto. Estou levando a vida, já que ela não me leva. Ele ignorou suas palavras e ressaltou. Gostei do seu cabelo. No dia que fiz essas luzes, não tinha reparado que te caíram tão bem. Você está linda. Obrigada. A Anita está aí, lá no quarto. Ela não ficou muito bem hoje, coitadinha. Vou até lá. Vai sim, ela vai gostar de ver você. Isabelle chegou ao quarto e encontrou Lúcia abraçada a uma trouxa de roupas. Belle? Lúcia sorriu. Alegrando-se ao vê-la, largou as roupas aos pés da cama e foi cumprimentá-la. Quando Isabelle olhou para Anita, que quase sentada, recostava-se em alguns travesseiros, ela se surpreendeu. Anita achava-se muito diferente da mulher bonita e elegante que foi. Estava muito magra, sem cabelos. A cor da sua pele estava estranha, resultado das medicações muito fortes. Anita, murmurou e foi até lá. Abraçaram-se por um longo tempo, choraram. Ao ver a cena, Lucy também se emocionou. Engatinhou sobre a cama pelo lado oposto ao que Isabelle se sentou e abraçou as amigas. Ficaram as três abraçadas e chorando por longo tempo. Uma secou o rosto da outra e sorriram em meio ao choro. Seus corações, entrelaçados pela mesma energia e emoção, uniram-se no laço da amizade verdadeira. Como a gente é besta, né? Anita murmurou. Besta nada. Temos emoções. Lucy tentou dizer, mas sua voz embargou. Isabelle passou a mão pela cabeça e rosto da Anita e disse: Desculpe por não ter vindo antes. Aconteceram tantas coisas e eu sozinha para resolver. Não esquenta, disse a doente. Soube que perguntava de mim direto. Como você está, amiga? Tornou Isabelle. Péssima. Falou com voz rouca. É horrível, Belle. É horrível. O mal-estar que domina a gente, enjoo, vômito, diarreia. Viu meu cabelo? Caiu tudo. Tô dando o maior trabalho para todo mundo. A Lúcia acabou de me trocar e tirar a roupa de cama que sujei e tá difícil. Isabelle olhou para a Lúcia e sorriu. Após apertar o braço da amiga como se quisesse lhe dar algum elogio, mas sem palavras, imaginou o quanto estava sendo difícil para ela cuidar de alguém que a atraiu da pior forma. Porém notou algo diferente na amiga. Lúcia trazia um brilho, uma luz diferente que os olhos não eram capazes de enxergar. Isabelle podia perceber isso com os olhos da alma. Bem, vou deixar vocês duas aí conversando. Preciso pôr essas roupas na máquina, disse Lucy, que se levantou e saiu do quarto. Olha só, Belle, veja como esse mundo dá voltas.
A Anita disse baixinho, com a mesma voz castigada pela doença. A Lucy sempre teve um bom coração. Não sei não. Acho que ela aprendeu a ter um bom coração. Tem gente que aprende coisa boa. Não foi o meu caso, só fiz besteira. Nos primeiros dias aqui na casa da minha mãe, fiquei muito revoltada. Eu sempre quis ser livre e independente. Quis dinheiro, luxo, fui ambiciosa ao extremo. Ter ambição não é errado, Anita. Precisamos desejar o melhor para nós. Nossa ambição não pode prejudicar os outros, nem extrapolar nossos limites morais. Minha ambição foi do mal. Desde pequena exigi da minha mãe coisas que ela não podia dar. Fiquei frustrada pelo fato do meu pai ter nos deixado e sempre culpei a coitada por ele ter ido embora. Quando tinha oportunidade, jogava na cara dela o fato de ele ter arrumado outra mulher. Não admitia que nessa história o sem caráter, o cafajeste do meu pai não foi forte o suficiente. Então castiguei minha mãe por anos e ela nunca reagiu. Tentava me explicar e como minha mãe deve ter sofrido com as minhas acusações, só hoje percebo isso. Atraí para mim tudo o que estou passando. Assim como meu pai abandonou minha mãe com uma filha pequena, o Fábio me abandonou doente, quando mais precisei dele. Agora entendo que a pobreza de caráter, que o cafajeste são eles que foram embora. Não tenha mágoa, não cultive esse sentimento. Isabela aconselhou. Estou tentando, mas a maior mágoa é de mim mesma. Sempre fui muito crítica. Você me alertou isso muitas vezes. Só ouvia as coisas ruins nas pessoas, no mundo. Reparar algo errado em alguém era um prazer. Riu como se debochasse de si mesma. Sempre reclamei. Sempre procurei razões para reclamar. Se acordava e estivesse chovendo, eu reclamava. Se estivesse quente, eu reclamava. Se fizesse frio, reclamava. Tudo isso, aos poucos, foi criando as energias ruins de que tanto minha mãe falava. Eu mesma criei tudo isso. Teve quem me alertou, mas não quis saber. Achei que falava bobagem. Nunca me esforcei para pôr em prática os bons conselhos. Colaborei, mas ainda mais para essa doença quando não deixei de fumar, beber. O resultado só poderia ser esse. Criei em mim tudo isso. Uma crise de tosse a dominou. Não dei importância aos bons conselhos da minha mãe, nem daqueles que queriam meu bem. Lembro que quando a Lucy parou de fumar e de beber, eu fiquei com raiva dela. Fiquei com raiva porque não conseguia me esforçar para fazer o mesmo. Isso é inveja, não é? Não se culpe, Anita. Como não? Sou responsável pelo que estou passando agora. Sinto arrependimento, uma culpa tão grande. Breve pausa e depois continuou. As reclamações que sempre fiz, as críticas, a maneira que eu falava para torturar as emoções da minha mãe, a raiva, a inveja. Nunca procurei ter hábitos saudáveis. Tudo isso que vivo hoje é resultado do que eu fiz. Nos últimos meses, tenho lido os livros que minha mãe me indicou a vida inteira. Agora tenho tempo de sobra para isso. E nesses livros vi o quanto errei. Certamente tive, espiritualmente falando, as piores companhias ao meu lado. Esses espíritos devem estar bem felizes agora com a minha doença. Conseguiram mais uma infeliz para o lado deles, pois eu fiz o que eles fizeram. Fico aqui imaginando que, quando eu bebia e fumava, eles deveriam fazer uma festa. Vamos lá vampirizar aquela idiota, ressaltou emoldurando a fala, como se estivesse vendo a cena. Quando eu ficava irritada ou brigava, acho que também diziam, olha lá, a idiota imbecil está brigando. Vamos lá colocar palavras nos pensamentos dela para ela xingar mais. Vamos, vamos, enfatizou novamente. Pare com isso, Anita, repreendeu-a. Você não sabe o que está dizendo, mas é verdade. Quem você acha que estava do meu lado quando eu tinha essas práticas, Jesus? Espíritos iluminados? Lógico que não. O que espíritos iluminados iriam fazer perto de mim? Se eu escolhi falar e fazer o que é inferior, à moral, à saúde, aos bons princípios espirituais, eu escolho as minhas companhias espirituais de acordo com o que eu faço. É só você ler os livros de Allan Kardec que eles falam isso a todo momento. Um instante confessou. Eu sempre gostei da Lucy porque ela era muito parecida comigo. Fazia loucuras, fumava, bebia. Quando ela parou e se equilibrou, eu fiquei com raiva, com muita raiva. Já te disse isso, né? Disse. É difícil para mim admitir.
Quando viu a amiga calada, riu ao perguntar: "Não vai me corrigir, não?" Ficou aguardando. Ambas riram e Isabelle falou: "Não se fala para mim admitir. O correto é para eu admitir. Mim não conjuga verbo." Riram novamente. Eu não gostava quando me corrigia, mas fazia isso porque queria que nós fôssemos melhores, tão boas quanto você. Foi por isso que aprendi a falar e a escrever um pouquinho melhor. Foi por ter estudado muito, se esforçado tanto que consegui um emprego melhor do que eu e a Lucy, que ficamos só na sua cola. Nunca estudávamos, só você. Isso é passado, Anita. O passado serve de lição. Por isso você foi melhor do que a Lucy, muito melhor do que eu. Os espíritos que nos rodeiam são iguais a nós. Gostam de você e ficam perto pelos seus vícios, pelas suas práticas, pelos seus hábitos. Dá para imaginar um espírito elevado fumando e bebendo? Não, porque para se elevar é preciso deixar os vícios e as fraquezas humanas. Dá para imaginar um espírito elevado com práticas sexuais promíscuas ou trocas irresponsáveis de parceiros? Lógico que não, porque um espírito elevado não se deixa dominar pelos prazeres mundanos. Ao contrário, eles têm o domínio de si, por isso que eles têm paz. Quem tem paz tem felicidade verdadeira. Dá para imaginar espírito elevado criticando as pessoas e as situações, reclamando do sol, da chuva, do frio, do calor? Não, porque ele respeita a natureza. Dá para imaginar espíritos evoluídos xingando e falando palavrões? Eles não ficam perto de pessoas que fazem isso. Somente espíritos inferiores gostam de reclamar como esta imbecil aqui. Pare com isso, Anita. É verdade, Belle. É a verdade nua e crua. Prova que estou errada. Então a gente está aqui para aprender que tudo isso é errado. E só aprendemos quando damos atenção ao que é bom ou sofremos as consequências do que fizemos. Essa é a verdade. Prove que estou errada. Se eu tivesse dado atenção ao que era bom, ao que minha mãe ensinava, não estaria passando por isso. Mas fui orgulhosa. Quando não queremos aprender o que é bom, estamos sendo orgulhosos. Agora sofro por causa de tudo o que fiz e cultivei perto de mim. Agora sei o que são pessoas elevadas e de bom coração. Minha mãe me acolheu, secando as lágrimas com a ponta do lençol, disse ainda: "A Lúcia está ajudando a cuidar de mim. Justo eu que a magoei tanto. O Betinho." Sua voz embargou e o soluço a dominou. Quanta injustiça fiz com ele, não foi? Isso tudo é passado. Isabelle disse, mas não quis interrompê-la. Sabia que a amiga precisava desabafar. Talvez isso a fizesse se sentir melhor. Anita estava reconhecendo os erros. Hoje minha consciência dói. Tenho um sentimento de culpa horrível quando lembro o que fiz a todos, de ter acabado com o casamento da Lucy. Tudo o que fiz foi ruim, foi mal. Você não tinha consciência disso. Agora aprendeu e não vai mais errar, não é mesmo? Nesse momento, o espírito Nive, a mentora de Anita, aproximou-se e a envolveu com um carinhoso abraço. Quando admitimos que erramos e o arrependimento toma conta verdadeiramente do nosso ser, já estamos no caminho da luz. Isso acontece quando perdemos o orgulho, a inveja, a arrogância, quando dissolvemos a raiva, quando o tempo, minha querida Anita, só vai precisar se perdoar e harmonizar o que desarmonizou. Enoque, mentor de Isabelle, considerou. Como a própria Anita disse, cada um aprende de um jeito. Alguns aprendem por amor, aceitando e entendendo através dos mais equilibrados, ou aprendem com as experiências alheias. Outros só aprendem quando experimentam as dores, por consequência de tudo o que praticaram. É verdade, Enoque. Se procurarmos paz e felicidade verdadeiras, não vamos encontrá-las em meio a uma vida com práticas e sentimentos vulgares, odiosos e viciosos. A paz e a felicidade verdadeira advém da elevação moral em todos os sentidos. Isso é evolução. Anita aprendeu da pior forma, tornou ele. Ainda bem que ela já entendeu que foi vítima de seus pensamentos, palavras, ações e sentimentos. Existem os que em meio ao sofrimento culpam os outros, a Deus, mas não é o caso dela. Isso ao menos já aprendeu. Ainda há o que pode aprender, resignação, ou seja, parar de reclamar de si mesma e da sua nova condição, contemplar mais e agradecer tudo o que tem. É o momento de eu e Cássio. Referiu-se ao mentor de Lucy.
Inspirarmos nossas pupilas para incentivarem a Anita a isso. Agradeço a ajuda, vocês vão contribuir muito. Após ouvir um pouco mais a amiga, Isabela, inspirada por seu mentor Enoque, aconselhou. Anita, quando a viu olhando, prosseguiu. Você descobriu tudo o que ele te fez de mal, que foram as suas críticas, o seu mau humor, as suas reclamações. Estou observando que não adianta só descobrir o que fez de errado. O mais importante, quando se descobre o que fez de errado, é parar de fazer aquilo. Você já parou de fumar e de beber, ótimo. Agora precisa parar de reclamar, minha amiga. Ainda continua reclamando. Pior que está reclamando de você mesma. Reclamações não trazem soluções. É preciso a atitude de mudar. Do que você está falando? Anita não entendeu. Você ainda está sendo crítica e reclamona. Não percebeu? Está sendo crítica e reclamona de si mesmo, salientou. Não está sendo muito diferente de antes, só mudou o foco. Verdade. Acha mesmo que estou reclamando e criticando muito? Não acho. Estou sendo realista, enfatizou Anita. Qual benefício isso vai te trazer? Qual o progresso pessoal, moral e espiritual que isso vai te trazer? Não deixou outra responder e continuou. O vício de criticar e de reclamar continua em você. É o momento de dizer chega. Mas Branda alertou. Sabe, Anita, passei pela pior dor moral e consciência que um ser humano pode passar. Não existe pior, e ainda estou passando. Não só perdi meu filho, como fui a causa da sua morte por imprudência. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não foi fácil. Não está sendo. Ainda não me reergui. Os meus choros, meus gritos, meus momentos de insanidade por não acreditar nessa situação. O desespero e a dor que eu gostaria de arrancar do meu peito só serviram num primeiro momento para eu arrancar de mim um pouco daquela energia cruel que me destroçava por dentro. Mas depois fui seguindo o conselho de sua mãe e da tia Carminda. Comecei a ler livros da codificação espírita. Não sei o que fiz no passado para ter de experimentar essa dor. Acho que nem quero saber, mas entendi que essa terrível e amarga experiência, mesmo que por minha imprudência, foi necessária. Berrar, gritar, ter atitudes insanas não iam resolver, não fariam o tempo voltar. Acabar com a minha vida só iria me trazer mais problemas. Quando vi o Pedro se destruindo na bebida, perdendo a oportunidade de trabalhar, buscar uma religião, buscar a religiosidade, buscar ajuda a minha nossa filha. Pensei que não queria ver minha filha ser mãe, mesmo estando ao lado dela. Aline não merece ser maltratada por nós dois. Então comecei a me esforçar a uma nova vida. Peguei toda a minha dor, todo o peso da minha culpa e calei fundo no peito e decidi retomar minha vida, encarar as situações e os problemas. O mundo não parou porque eu parei. A vida da minha filha é tão importante quanto a vida do meu filho que se foi. Lágrimas corriam em sua face. Secou-as com as mãos e prosseguiu. Se o César não precisa mais dos meus cuidados, a Aline precisa. Então comecei a me esforçar a fazer as coisas. Você não imagina como foi difícil. Eu não queria me levantar para ir trabalhar, não tinha vontade de sequer tomar banho e me trocar. Não tinha ânimo para sair, mas me forcei. Fui me forçando a tudo. Se eu não fizesse, ninguém faria por mim. Tive crises horríveis de pânico quando voltei a dirigir, mas não tinha ninguém para me ajudar, para estar ao meu lado ou dirigir por mim. Então eu disse, Deus, por favor, vem comigo. E segui. Fez breve pausa. Tudo que você for fazer, chame com fé. Deus vem comigo. E Ele vai. Você sentirá uma força incrível. Às vezes a Aline queria simplesmente sair, passear e ir até a pracinha. Eu, sentindo-me péssima e sem vontade, acabava levantando e chamando por Deus para Ele ir comigo. Forçava, me acompanhava minha filha até onde era preciso. O curioso era que o desânimo, o medo, aquele pânico ia passando. Assim que eu enfrentava, todo sentimento ruim passava. Aí aprendi. Para um simples passeio, para uma consulta médica ou para ir trabalhar, passava. Todo e qualquer sentimento ruim passava. Sabe por quê? Porque Deus estava comigo. Mesmo com medo, depressão, ansiedade, pânico, quando você chama Deus para ir com você fazer o que é preciso e necessário, a energia abençoada do Pai é tão grande que esses sentimentos se tornam menores até se dissolverem. Isabelle fez longa pausa, depois concluiu. Estou contando isso porque
porque você pode orar e chamar Deus para te orientar, para vencer medos, vícios, desânimos. Chame por Ele, peça ajuda. Jesus já nos disse: pede e vos será dado. Por isso, peça a Deus para te ajudar e vencer esse vício de reclamar. Reclamar e criticar os outros é ruim, mas reclamar e criticar a si mesmo é pior. Criam-se energias terríveis para si mesma. Quando se diz sou idiota, fui burra, sou uma besta, não faça isso consigo mesma. Ame-se mais. Quando vierem as críticas, a vontade forte de criticar ou de reclamar, peça a Deus para te dar forças e vencer o vício. Agradeça por algo que possa também estar perto de você. Troque o pensamento, mude de sintonia, mude a estação, mude o foco. Tudo o que acontece tem uma razão de ser, mesmo algo muito cruel tem um motivo. Não podemos deixar o desespero tomar conta de nós. Precisamos confiar nos desígnios de Deus, esse Pai que nos criou por amor. Longos minutos de silêncio. Anita baixou a cabeça e ficou pensativa. Alguém com sentimento de autoculpa, por razões piores do que a sua, estava ali, aconselhando e consolando daquela forma. Era por alguma razão. Ainda tenho muito para aprender, não é, Belle? Murmurou com a voz rouca. Não, você tem muito para colocar em prática, assim como eu. Não pense que todos os dias são fáceis para mim quando acordo, que tenho ânimo ou disposição, que esqueço tudo, não. Tem dia que é difícil, mas não posso me entregar à tristeza, à melancolia. Chamo Deus para vir comigo. Levanto e começo a fazer tudo o que precisa ser feito. Descobri que precisamos nos esforçar ao que é bom, útil e saudável também. É isso que vai fazer de nós espíritos elevados. Nascemos e vivemos para evoluirmos. Não adianta ficarmos parados, pensando e sentindo o que não serve para a nossa evolução. Só estaremos perdendo tempo. Diante do silêncio, Anita esboçou um sorriso leve e tocou a mão de Isabelle e depois apertou, dizendo: eu preciso mesmo mudar. Vou mudar, vou conseguir. É bom ouvir isso. Todos precisamos mudar para o que for saudável, mental, moral, espiritual e fisicamente. Sempre temos algo para evoluir. Um barulho e a voz de Beatriz chamou a atenção de ambas. Não demorou e a mãe de Anita chegou ao quarto cumprimentando. Que bom te ver aqui, Belle. Como você está? Estou bem. Desculpe-me por não aparecer com frequência. Entendemos, lógico. Você tem seu trabalho e a filhota. Precisa dar prioridade a isso. Tornou a senhora. Deixa te perguntar. A Lucy disse que você falou em se mudar para uma casa menor. Agora há pouco eu soube que a casa aqui em frente será colocada para alugar. Nem colocaram a placa ainda. É uma casa boa e menor do que a sua. Obrigada, mas sabe, tudo indica que vou me mudar para Campinas. O diretor de onde trabalho vai ser transferido. E contou tudo. Quando terminou, Anita olhou para Isabelle com olhos arregalados e perguntou, querendo ter certeza: o Rodrigo de quem está falando é aquele que você namorou? Ele mesmo, Anita. Retribuiu com olhar sereno. O Rodrigo, aquele que o pai dele atropelou e matou minha mãe. Um instante comentou: como esse mundo dá voltas, não é mesmo? Falei tantas coisas contra o senhor Nélio Antônio, por ter atropelado minha mãe e hoje sinto algo pior porque fiz a mesma coisa com o meu filho. Terminei o namoro com o Rodrigo por causa do pai dele, não perdoei a esse homem. Que ironia do destino. Suspirou fundo e disse: agora é o Rodrigo quem está me ajudando nessa mudança de emprego. Estou com medo e insegura. Às vezes sinto uma confusão mental, não sei direito o que fazer. Conversei muito com a Rosa sobre isso. Ela vai junto com você e a Aline? Beatriz quis saber. Vai. Os filhos dela sumiram, isso já faz anos. Nem sabe dizer se estão vivos. Ela não tem mais ninguém. Não posso abandoná-la. Além do que a Rosa está me ajudando muito, principalmente com a Aline. E o Pedro? Anita indagou. O Pedro, coitado, também se culpa pelo que aconteceu e por causa disso está bebendo demais. Cada dia está pior. Não quero que ele seja um mau exemplo para a Aline. Quando a levo para visitar o pai na casa da avó, ele só está caído e bêbado. Não acho bom ela ficar vendo assim. Converso com ela e explico o que posso. Falo do acidente. Contou para ela sobre o acidente. Tornou Anita em tom preocupado. Contei. Abaixou o olhar. Não sei se ela entendeu direito. Voltei de falar nisso novamente quando eu estiver mais crescida.
Ela não está falando com tanta frequência que vê o irmão. Agora, com a evangelização infantil, ela consegue entender sobre isso. Ela gosta tanto de ir ao centro espírita. Isso é muito bom. Toda criança precisa de religiosidade, isso é importante. Acho que a mudança vai fazer bem a vocês, Belle, opinou Beatriz. Casa nova, trabalho novo, tudo novo. Também estou pensando assim. Não terei de enfrentar olhares. É tão difícil alguns olhares e perguntas. Vai ser uma vida nova e muito melhor. Animou Beatriz sorridente para encorajá-la. Tomara, estou com muito medo, mas vou ter que fazer essas mudanças. A conversa prosseguiu um pouco mais, até Isabelle decidir ir embora. Capítulo 29. Os dias que se seguiram começaram a ser bem difíceis para Anita. As sessões de quimioterapia eram severas e a castigavam. Ficava algumas vezes internada, o que não gostava. É um mal-estar horroroso. Estou tonta. As náuseas e tudo o que sinto, nem dá para descrever. Não consigo levantar nem para vomitar. Calma, filha, dizia Beatriz com imensa dor em seus sentimentos, mas procurando ser forte. Isso vai passar. Pense que é o remédio para a sua cura. Ai, mãe, estou tão mal. Sua mãe tem razão, Anita. Isso vai passar. É o remédio. Muitas pessoas já venceram essa doença. É o que vai acontecer com você. Incentivou Lucy. Mas muitas também não venceram, tornou Anita. Ai, filha, dá para você ser mais positiva, alertou a mãe. É que estou tão ruim. E assim foram dias e semanas, até que em decisão de junta médica, foi feita a proposta de uma cirurgia para Anita. Em conversa com a paciente e sua mãe, o médico explicou: lamento, mas precisamos operar. Faremos as 3 cirurgias de uma vez. A doença arterial obstrutiva periférica provoca uma inflamação vascular. A circulação ficou comprometida. No seu caso, a perna direita até o joelho e o pé esquerdo. Essa doença é sistêmica e compromete simultaneamente diversas artérias, em muitos casos, reduzindo seu calibre, ou seja, o diâmetro das artérias, provocando deficiência da irrigação sanguínea aos tecidos. A medicação utilizada até agora não ofereceu resultados favoráveis. Não é comum na sua idade. Ela predomina em indivíduos geralmente acima de 50 anos, porém os tabagistas, pessoas que fumam, têm um risco quase 10 vezes maior de desenvolvê-la. Tudo contribui. Não tem cura para isso, doutor? Beatriz perguntou em tom aflito na voz. O melhor tratamento é a prevenção, não a cura. Embora grande parte dos pacientes que apresentam melhoram ou estabilizam apenas com caminhadas, afastando-se dos fatores de risco e com uma vida mais saudável. O senhor está querendo amputar a minha perna direita do joelho para baixo e o meu pé esquerdo, e vem me falar de caminhada. Anita protestou, como se não bastasse operar o tumor na minha garganta. O médico, sem muita generosidade, disse: há pessoas que não se preservam e se destroem, depois querem milagre dos médicos ou de Deus. Quando nos procurou, seu caso era bem avançado. Todos os fumantes têm consciência de que o tabagismo provoca sérias doenças que destroem os alvéolos pulmonares, provocam enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca, arteriosclerose. O cigarro oferece chance de câncer em qualquer parte do corpo. Todos estão cientes, pois os maços de cigarro alertam sobre isso. Anita ficou revoltada, mas em silêncio. Em seu íntimo, sabia que poderia ser diferente, poderia ter preservado sua saúde. O senhor tem razão. A paciente comentou em tom brando, mas com uma sombra tensa de contrariedade. O desgraçado do cigarro acabou comigo. Riu irônica, ou melhor, eu me acabei por causa do maldito cigarro. Tudo bem, vamos lá. Podem me retalhar. Vamos encarar essa nova realidade. Podem cortar minha perna, meu pé e minha garganta. Vou ficar sem falar, não é mesmo? O tumor é de laringe. A laringe é parte da garganta onde temos as cordas vocais, peça fundamental para a nossa fala, respiração, proteção dos pulmões contra a aspiração de alimentos durante a deglutição, ou seja, protege quando engolimos. Isso eu entendi, tornou ela com a voz rouca. Quero saber se eu vou falar. Não posso te dar essa esperança. A pessoa que faz cirurgia para a retirada de um tumor de laringe, a laringectomia, deixa de falar. A traqueostomia é uma pequena abertura feita na traqueia, próximo daqui, o pomo de Adão.
Apontou em sua própria garganta. Neste local, introduzimos um tubo metálico, a cânula traqueal, para facilitar a chegada de ar aos pulmões. O silêncio reinou por muito tempo, até que Anita concordou novamente. Tudo bem, vamos fazer. Está certo, disse o médico. Vamos agendar então. Após vê-lo sair, ela se virou para sua mãe e comentou: talvez eu tenha falado tanta besteira nesta e em outras vidas que preciso ficar calada agora, não é mesmo? Procure não se revoltar, Anita. Isso vai te ajudar nesse processo todo, filha. Disse Beatriz, que próxima a ela afagou-lhe a cabeça e a puxou para que se recostasse em seu peito. A doença faz a gente abaixar a crista, né, mãe? Faz a gente ser mais humilde. Sabe o que eu descobri? Não, respondeu Beatriz. A dor e o sofrimento acontecem para ficarmos exigentes, por isso sofremos. Não entendi, Anita. Sofremos para darmos valor a nós mesmos, pois quando não nos valorizamos, aceitamos qualquer coisa, colocamos para dentro da gente qualquer coisa. Quando fazemos isso, os resultados não são bons. Quando os resultados não são bons, sofremos. Se eu tivesse me dado valor, se eu me amasse, não teria enfigado cigarro, bebida e comidas erradas para dentro de mim. Agora não posso reclamar. Estou sofrendo por minha culpa. Aceitei qualquer coisa da vida. Aceitei o porcaria do Fábio, mesmo sabendo ou percebendo que ele não prestava. Fiz tudo o que dava na telha. Abusei da vida e o resultado está aqui e agora. Sempre pessimista, sempre reclamando, sempre criticando. Tudo o que eu tenho hoje foi o que atraí para mim, foi o que fiz de mim. Breve pausa e confessou: estou com medo, mãe. Vai dar tudo certo, filha, não tenha medo. Beatriz tentava consolar. Vai dar tudo certo como? Não tenho bons pressentimentos. Nunca mais, pelo menos nesta vida, vou ter minha saúde de volta. A vida é eterna, filha. Disse com lágrimas nos olhos: você vai ficar bem. Estou tentando mudar. Juro que estou. Quando vem aquela revolta, aquela raiva ou mágoa, eu estou dizendo para mim mesma: para com isso. Esses sentimentos não vão ajudar em nada. Isso já é um bom começo. Tenho lido nos livros que a senhora e a Lucy me arrumaram que as pessoas que se maltratam, que prejudicam o corpo e morrem em decorrência disso são suicidas inconscientes. Mas, e se enquanto estão doentes, essas pessoas começam a rever seus conceitos e se melhoram? E se admitirem o erro e desejarem ser melhores, isso ajuda? Sim, lógico. Deus é bom além de justo. Tudo que você pensar de bom e for saudável vai te ajudar sempre. É o orgulho e a revolta que destrói uma pessoa. Se você for orgulhosa para não admitir que está errada, só vai prosseguir no sofrimento. Quando se revoltar, também não estará admitindo sua culpa e não estará querendo assumir suas responsabilidades. A humildade é importante demais para nós nos libertarmos das dores e dos sofrimentos. O quanto antes formos humildes, melhor. Aquelas palavras tocaram Anita de tal forma que seus pensamentos começaram a mudar mais ainda. Mais alguns dias, Isabelle se encontrou com Rodrigo, após ele tê-lhe indicado para a entrevista no que seria seu novo emprego. Os dois terminavam o almoço em um restaurante tranquilo na cidade de Campinas quando ela contou: estou em uma fase muito delicada. Não tenho com quem contar, não tenho apoio. A minha irmã Rafaela, você lembra dela, não é? Ele sorriu ao ser sincero. Mais ou menos. Não sou bom fisionomista. Pensou em falar que todas as vezes que viu Rafaela foram por breves instantes, pois ela sempre estava brigando com a Vera. A Rafa está na casa da minha tia Carminda. Ela digamos, não se deu muito bem na vida. Entrou em depressão e pânico. Foi morar com a nossa tia. Demorou um bom tempo para se reerguer. Fugiu do mundo. Só se escondia. Não queria ver ninguém. Depois que minha tia deu um prazo para ela arrumar emprego e trabalho, acho que levou um susto. Agora está trabalhando e estudando. Não posso contar com ela. O meu irmão, o Ailton, você não lembra dele, né? Nós chegamos a nos conhecer. É verdade. Um segundo e contou. O Ailton ficou muito estranho depois que se tornou médico. Nos últimos meses ele sumiu, desapareceu. Como assim sumiu? Surpreendeu-se ele. Sumiu. Já procurei os colegas do hospital e ninguém tem notícias dele. O carro também sumiu.
Falei com o gerente do banco, que por sorte é agência do mesmo banco que trabalho, me deu essa informação sigilosa de que ele não mexeu na conta bancária todos esses meses. Meu primo, filho da tia Carminda, tem ajudado a acompanhar o caso. Foi à delegacia de desaparecidos e nada. Ele pode ter ido para longe. Talvez esteja trabalhando em outro estado, pode ter se mudado. Rodrigo disse para não preocupá-la. Depois da morte da nossa mãe, o Ailton sempre ficou distante, muito quieto. Você deve lembrar que ele não parava em casa. Nunca sabíamos o que fazia. Quem sabe tenha feito isso mesmo que você supôs. Deve ter se cansado daqui e se mudado. Um instante voltou ao assunto. Por não ter com quem contar, estou com muito medo dessa mudança. Meu ex-marido calou-se. Você se divorciou? Rodrigo sabia, mesmo assim perguntou. Sim, depois da tragédia que nós vivemos, não temos como continuar juntos. Mas vocês nem tentaram. Conversaram a respeito. Ele quis saber. Não fomos insistentes nas tentativas de diálogo. Não tínhamos o que conversar. Nós nos acusamos muito. Todas as vezes que conversamos, nós nos acusamos. Era algo horrível. No íntimo, o Pedro se culpa por ter aberto o portão. Eu me culpo por não ter sido mais prudente. E lágrimas rolaram em seus olhos. Ficou constrangido e as secou, depois disse: Sabe como é morar em São Paulo? Chega-se à sua casa já estressado por causa de um dia de serviço muito exigente e do trânsito insuportavelmente caótico. Aí se tem 2 portões eletrônicos em casa. Tem um espaço entre eles, um do muro da frente da casa, onde fica o primeiro portão até o outro, que fica na garagem, propriamente dita, embaixo da casa. Então, depois de um dia péssimo no serviço, do estresse no trânsito, tenho de chegar à minha casa, olhar para todos os lados para ver se não vou correr o risco de ser assaltada no portão, ou então facilitar a entrada de ladrões na casa ao abrir o portão. Aí, eu abro os portões e entro depressa, entro de ré, enquanto desço a rampa e entro na garagem. Tenho de fechar o primeiro portão que fica no muro da rua. Fazendo isso, tenho de tomar cuidado para não esbarrar o dedo no controle remoto e fechar o segundo portão em cima do carro. Um soluço a embargou. Tinha certeza de que as crianças estavam lá em cima, e longo período de silêncio que Rodrigo respeitou. Isabela secou as lágrimas e se recompôs um pouco, e continuou. Eu comecei a culpar o Pedro por ter aberto o portão de dentro de casa que desce para a garagem. Disse a ele que a cerveja, o futebol e o telefone que tocou pareciam mais importantes para ele do que os cuidados com nossos filhos. Falei que se ele não tivesse bebendo, estaria mais atento. Falei um monte de coisa. Ele revidou, disse que eu deveria ter prestado mais atenção, pois se ele foi relapso, fui eu quem prensou o César na parede. Soluços a interromperam. Após um tempo prosseguiu, e a verdade, eu fui imprudente. E chorou. Calma, Isabelle. Secando o rosto com lencinhos de papel que retirou de sua bolsa, ainda disse: Acusei tanto seu pai por imprudência e irresponsabilidade, por ele ter atropelado minha mãe. Fui impiedosa com você. Isso não é importante agora, disse ele sem saber o que falar. Fiquei enlouquecida com essa desgraça na minha vida. Culpo o Pedro, mas eu sou a maior responsável. Eu dirigia, mas foi um acidente, uma fatalidade. Mas eu matei o meu filho, exclamou baixinho. Um momento e confessou. Pensei em morrer, em acabar com a minha vida. Pensei em me atirar de uma ponte e me jogar debaixo de um caminhão e deixar outro motorista sentindo-se culpado com a sua morte. Rodrigo falou sem refletir. Isabela olhou por longos minutos. Para você ver como não estou bem, nem consigo raciocinar. Não pensei nisso. Não pensei que eu ia acabar com a vida de outra pessoa. O que me segurou para não fazer uma loucura foi pensar na minha filha. Aline precisa de mim, embora não sei como vai ser quando ela entender que matei o irmão gêmeo dela. Lágrimas corriam em seu rosto incessantemente. Elas secavam ora com a mão, ora com os lencinhos que se esfacelavam. Eu e o Pedro não conseguimos conversar muito. Ele ficou uns dias na casa de um amigo, depois voltou. Daí fiquei internada em uma clínica psiquiátrica por 2 semanas. Eu me larguei, abandonei a vida. Às vezes gritava e chorava feito louca, inconformada, queria morrer. Quando a Lúcia e a dona Beatriz foram me visitar,
Elas disseram que a Rosa estava indo lá em casa para ajudar com a Aline, depois que a empregada ia embora porque o Pedro não estava muito bem. Contaram que ele começou a beber muito, que os vizinhos chegaram a encontrá-lo caído na rua e o levaram para casa. Mesmo com aquelas medicações pesadas, comecei a raciocinar. Apesar da dificuldade em ordenar os pensamentos, comecei a perceber que a Aline não teria quem cuidasse dela, ela só teria a mim. Fui me forçando a melhorar. Apesar da dor, do desespero, fui me fazendo de forte até eu mesmo e os médicos acreditarem nisso. Recebi alta, fui para casa. Assim que cheguei, tive mais um problema, que foi o Pedro se embriagando até cair. Ele chegou a entrar em coma alcoólico, ficou internado, quase morreu. Então liguei para a mãe dele e pedi ajuda. Ela veio para São Paulo e o levou para a cidade dela. Soube que lá ele entrou em coma alcoólico novamente. O que posso esperar dele? Um momento e prosseguiu. Comecei aos poucos a retomar minha vida, minhas atividades. Nisso a Rosa passou a morar lá em casa para me ajudar, porque a empregada que tínhamos se demitiu. A casa onde a Rosa e meu pai viviam não tinha mais condições de morar. O telhado com vazamento, o estuque caindo. A Rosa me ajudava muito. Foi muito difícil voltar a trabalhar, encarar as pessoas imaginando o que estão pensando sobre mim. Você não precisa se importar com o julgamento dos outros, mas eu me julgo, eu me culpo, Rodrigo. É uma dor, um sentimento de culpa tão intenso, tão forte. É pensar e viver tudo o que passou e querer que seja diferente. É desejar que o tempo volte e que eu consiga fazer algo para evitar essa tragédia. Acho que é a pior culpa. A pior experiência que alguém pode viver é carregar o peso da morte do próprio filho. Isabelle se calou e secou as lágrimas teimosas. É difícil entender a vida e a razão de certas coisas acontecerem, disse Rodrigo. Somente a sabedoria de Deus para explicar. É até difícil acreditar que certas coisas acontecem na vida para o nosso bem e para a nossa evolução. É difícil acreditar que Deus não erra. Tenho visto jornais e de vez em quando vejo casos parecidos com o seu. Pais que esquecem filhos dentro de um carro estacionado e a criança morre pelo calor ou pela falta de ar. Pais que atropelam seus filhos e muitas outras coisas. Você não é o único caso. Imagino sua dor, mas está aqui e sobreviveu a tudo isso por alguma razão, para alguma tarefa ou missão nesta vida. Não sabemos o que Deus ou o destino te reserva. Esse recomeço é difícil. Enfrentar tudo isso é difícil, porém é preciso. Olhando-a nos olhos, afirmou: no momento eu não tenho belas palavras ou algo confortante para te dizer, mas quero te oferecer a minha amizade para esse e outros momentos que poderão vir, até que você se refaça, retome sua vida de maneira plena e consiga, se não superar, suportar tudo isso sem tanta dor. Isabelle abaixou o olhar e secou o rosto novamente, depois respondeu: obrigada. Espero não incomodá-lo. Só de ouvir isso já é confortante. Tem que encarar essa nova realidade. Você está indo a alguma igreja, centro espírita, ou procurou alguma filosofia? Comecei a ir à igreja católica. Conversei muito com o padre e me confortou com boas palavras. Depois encontrei o centro espírita, que é onde estou frequentando e levando a Aline à evangelização infantil. Está nos ajudando muito. Leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso conforta em muitos momentos. Que bom! Religiosidade é algo importante, Isabelle. Lembre-se disso. Vai ser bom para você e sua filha. Um momento ele quis fazê-la mudar de assunto de forma sutil. Então, pelo que entendi, a entrevista foi boa. Sim, foi. Contei que o meu diretor vai me demitir e que preciso me mudar para cá. Eles estão esperando isso. Eu disse que vou acertar tudo em São Paulo e logo sinalizo. Vou ligar para o meu irmão e avisar. Fiquei contente por ter dado certo. Prepare-se para uma nova vida. Aqui é mais tranquilo. Vai ser bom para você e sua filha. A Rosa virá com vocês? Sim, vem. Não posso deixar a Rosa nesse momento. Os filhos sumiram, caíram no mundo, como ela diz, e não se importam com a mãe. Além do que, ela te ajuda muito, não é mesmo? É verdade. Alguns segundos de silêncio e Isabelle pediu. Pode parecer estranho, mas eu gostaria de conhecer seu pai. Rodrigo se surpreendeu com o pedido, mas concordou. Sim, claro. Quando quer ir lá? Não sei. Ela titubeou. Hoje é sexta-feira
Quer ir para lá hoje? Amanhã você passa o dia lá na chácara e à tarde ou à noite você volta para São Paulo. Não sei. Tenho minha filha aí. A Rosa pode cuidar dela por um dia, vamos? Insistiu, tentando animá-la. Não. Sorriu com jeitinho. Não tenho roupa, não me planejei. Deixa para quando eu estiver cuidando da mudança. Vou ter de vir aqui algumas vezes para alugar casa ou um apartamento. Casa é melhor. Você vai fugir do condomínio, ele lembrou. É verdade. Quando alugamos a casa em que moro, pensamos nisso. Pensei que fosse própria. Não. O Pedro é engenheiro civil e alugamos essa casa até que a nossa ficasse pronta. Ele queria uma casa muito boa em um condomínio que estava se formando na cidade de Arujá. Começou a construí-la. Aí vieram os gêmeos e damos um tempo na construção. Eu disse que não iria entrar em uma casa inacabada e ele concordou. Quando as crianças cresceram um pouco, a construção terminou. Já estávamos pensando na pintura e nos móveis, mas tudo isso aconteceu. Entendo. E essa casa? Como ficou após o divórcio? Ficou para a Aline. Ele quis assim e eu concordei. O Pedro está pagando a pensão para a filha? Não. Ficou estipulado, mas ele não está trabalhando. Não vou processá-lo por causa de pensão. Como exigir de quem não tem condições? Diferente seria se ele estivesse bem, aproveitando a vida, se divertindo, tendo condições. Não é o caso. O Pedro não está nada bem. A lei obriga que os pais do marido paguem a pensão quando o filho não paga. Mas não tenho coragem de exigir isso da mãe dele. Ela já tem problemas demais. Lógico. Rodrigo sorriu levemente, olhando na alma, afirmou. Você vai conseguir, Isabela, e vai vencer tudo isso. Às vezes duvido de mim. Não tenha dúvidas, tenha fé. Ela que fará de você uma pessoa vencedora. Obrigada por tudo que está fazendo por mim. Muito obrigada. Não por isso. Serei eternamente grata a você e ao seu irmão. Agora preciso ir. Não gosto de pegar a estrada à noite. Isabela e Rodrigo se despediram e ela se foi. Capítulo 30. Após retornar para São Paulo, Isabela começou a tomar providências a respeito da mudança de trabalho de casa. Hoje falei com o meu diretor, Rosa. Ele está providenciando a minha demissão. Você não vai ter que ir trabalhar mais? A madrasta quis saber. Não. Com voz trêmula, Isabela confessou. Estou com tanto medo. Vai dar certo, Belle, tem que dar. Olha, eu vou arrumar algumas caixas para começarmos a encaixotar tudo para nos mudarmos. Vamos nos desfazer de muita coisa. Vou doar todo o excesso e vamos mudar com leveza, ou pelo menos tentar, né? Concordo. Isabelle passou a olhar pela sala, tudo ajeitado com muito bom gosto, lustres e objetos de decoração que se harmonizavam. A manta do sofá combinava com o tapete e as cortinas, os móveis contrastavam com o piso. Era uma casa bonita. Não quero ter mais nada que eu não use. Quero armários mais vazios, menos roupas, e quero que tudo seja mais leve. No instante seguinte, comentou, voltei de ir até Campinas algumas vezes para ver casa para alugar. Quero algo simples e barato, no máximo 2 quartos. Aline dorme comigo. É muito luxo, um quarto só para mim, Belle. Não preciso disso não, disse Rosa com simplicidade. Vamos ver, tudo vai depender do preço. Também não sei se a Rafaele vai morar conosco. Pretendo economizar ao máximo. Tenho a escola da Aline para pensar. Ah, quase esqueci. A Beatriz ligou hoje 2 vezes, queria saber de você. Diz que a cirurgia da Anita vai ser amanhã e ela queria te ver. Nossa, com tanta coisa na cabeça, até me esqueci da Anita, meu Deus. Vai lá ver ela. Rosa sugeriu, fico aqui. Daqui a pouco a Aline chega e eu pego. Obrigada, Rosa. Vou lá e volto rapidinho. Ao chegar à casa da amiga, Isabela notou Lucy com olhos vermelhos e inchados. Sem qualquer palavra, as amigas se abraçaram demoradamente. Lucy chorou em silêncio. Isabela percebeu e se contagiou com a forte emoção, chorando junto. Algum tempo depois afastaram-se. Forçando os sorrisos entre lágrimas, uma secou o rosto da outra com as mãos. Como ela está? Isabela perguntou, do mesmo jeito. Lucy respondeu baixinho. Vai fazer a cirurgia mesmo. Vão ter de amputar um pé e a outra perna abaixo do joelho. Também vai fazer a retirada do tumor da laringe. Anita não vai falar nem andar. Chorou. Oh, meu Deus. Isabela sussurrou e chorou junto. Acho que é uma das últimas tentativas para conter a doença.
Breve pausa e protestou. Ela é jovem, tem 35 anos apenas, como pode? Adoro Anita. Apenas nós só podemos lamentar. Não há o que fazer, a não ser estarmos presentes. Eu te admiro muito, Lucy. Admiro você por saber perdoar tão grandemente, tão lindamente. Chorou e se abraçaram novamente. Eu não sabia se conseguiria, nem acreditava que poderia perdoar. Devo confessar que no começo precisei me forçar a fazer muitas coisas. Depois veio um sentimento de que se dane o que aconteceu. Ela está sofrendo tanto. Não preciso contribuir mais ainda, jogando na cara, torturando, virando as costas. Daí aquela mágoa se dissolveu, passou. Não significou mais nada. Não precisei perdoar. Passou, simplesmente passou. Meu peito ficou leve, meus pensamentos ficaram tranquilos. Perdão é ter paz, é ser feliz. A felicidade vem do bem e das coisas boas que praticamos. Perdoar aos outros é mais fácil do que perdoar a si mesmo. Lúcia encarou, passou a mão suavemente pelo rosto da amiga e murmurou: Você vai conseguir, Belle. Esse sentimento que experimenta também vai passar. Tomara, minha amiga, tomara. Todos os dias eu faço preces a Deus pedindo que suavize essa dor. Vamos lá ver a Anita? Ela quer muito ver você. Lógico, vamos. Foram para outro cômodo, onde Anita estava deitada um pouco tonta, sobre travesseiros e almofadas que ajudavam a não ficar sempre na mesma posição. Estava de olhos cerrados. O lenço na cabeça havia se deslocado. Deixavam aparecer o couro desprovido de cabelos. Não parecia mais a mesma pessoa, bonita, ágil e perspicaz que foi um dia. Agora, apresentava uma fragilidade doentia e uma fraqueza emocional nunca vista antes. A vontade de chorar, por vê-la daquela forma, tomou conta de Isabelle, que procurou ser forte. Vagarosamente, ela se sentou à beirada da cama e o afundar do colchão chamou a atenção da amiga, que abriu os olhos lentamente. — Oi, Isabelle sussurrou. — Como você está? — Oi, Belle, murmurou com a voz rouca. — Que bom você estar aqui. Desculpa não poder ter vindo antes. Estou ajeitando um monte de coisas. Emprego, casa, escola. Eu sei. Como as coisas estão indo? Tornou a amiga fragilizada. Estão se acertando. O emprego deu certo, graças a Deus. Eles me querem trabalhando lá. Parecem ter grande interesse em funcionários do banco concorrente. Já fui demitida. Vou receber um valor considerável. Agora tenho de procurar uma casa, pequena, lógico. Escola para a Aline, de preferência não longe, com bom valor. Vai comprar? Não, pretendo alugar. Vai que nada dê certo ou que a gente não se adapte. Vai dar certo sim, você merece, Anita disse. Em seguida comentou: Eu queria te ver porque amanhã vou fazer as cirurgias. Uma lágrima correu pelo canto dos seus olhos e escorreu na lateral. São minhas últimas horas falando. Esboçou um sorriso que se transformou em choro. Pare com isso, Anita. Isabelle pediu, afagando seu rosto. Lucy, do outro lado, ajoelhou-se sobre a cama e ajudou a amiga a se sentar. Depois de acomodada, Anita disse: Quero agradecer a vocês duas. Agradecer por serem minhas amigas, por sempre estarem ao meu lado. Se tenho recordações boas, é por ter vocês por perto. As três começaram a chorar. Pare com isso, por favor. Lucy pediu emocionada. Não, não. Falou com brandura na voz. Preciso falar. Tenho muito que agradecer a vocês. Às vezes fico aqui deitada e bastante tempo sozinha. Só me restam as lembranças da infância, da adolescência. Essas lembranças são recheadas de vida, de alegria e de momentos nossos. Sorriu ao chorar. Lembra quando fomos fazer um trabalho na casa da Lucy e a gente encheu a cara? Isabelle riu alto ao comentar. Lembro sim. Como eu ia me esquecer? Credo. Jurei que nunca mais tomaria uma gota de álcool na vida. Nossa. Lucy riu junto. Levei uma surra. Cumpriu sua promessa, Belle. Anita quis saber. Lógico que não. Disse Isabelle e riram alto novamente. Uma vez fiquei com raiva da Lucy. Anita confessou. Por quê? Eu cheguei no salão, naquele primeiro salão que a gente teve aqui na casa da minha mãe, e reclamei da condução que havia subido de valor. Estava muito zangada. Foi de surpresa. Subi no ônibus e estava lá o preço novo. Aí a Lucy me disse: todo mundo reclama quando sobe o preço da condução e o transporte não melhora.
mas quando sobe o preço da cerveja, das bebidas em geral, do cigarro e das baladas, ninguém reclama. E essas drogas não trazem benefícios ou continuam matando a gente. Imitou-a de um jeito engraçado. Eu me lembro disso. Disse Lucy que riu e Isabelle acompanhou. Pior que era verdade, tornou Anita. Um momento e se recordou, e das festas que a gente ia, daquele dia em que no banheiro da danceteria demos uns empurrões naquela loira aguada que estava olhando para o rapaz que estava comigo. Anita lembrou. Eu não empurrei ninguém. Isabelle riu ao se defender. Morria de medo de apanhar. Mas foi você quem chamou a gente para ir lá ao banheiro dar uma dura nela, porque ela estava dando mole para o cara que estava com a Anita. Não se lembra disso, não? Lucy perguntou achando graça. Agora vem dar uma de santa? Foi mesmo, né? Isabelle riu novamente ao lembrar. Como era mesmo o nome do cara? Tornou Lucy. As três amigas começaram a rir alto, não se lembravam. Brigamos por um cara idiota de que nem lembramos o nome, disse Anita. Riu e falou. Eu tenho que confessar uma coisa para você, Belle. O quê? Lembra quando a gente estava na faculdade e você já estava meio que de olho no Rodrigo? Lembro. Lembra que você gostava de uma música inglesa, que pegou a tradução e escreveu em um papel? Perguntou Anita. Lembro, afirmou desconfiada. Daí, você passou a limpo e jogou a primeira cópia no lixo. Não sei, foi mesmo? Foi. Só que Anita riu. Fui até o balde de lixo, peguei a folha, desamaciei aqui em casa com o ferro. Vi que estava com uma letra boa. Não sei por que não quis aquela folha e passou a limpo. Daí dobrei e depois dei para o Rodrigo. Disse para ele que você tinha pegado aquela letra porque se lembrava dele. E que queria dar aquela letra para ele, mas não tinha coragem. E pedi para ele não te contar. Isabelle abriu a boca e respirou fundo, mostrando surpresa. Em seguida deu suaves tapas no ombro de Anita em sinal de repreensão e riram muito. Ele nunca me disse isso. Foi depois disso que percebemos que ele sempre dava um jeito de ficar onde você estava. Foi daí que se aproximaram mais. E eu ajudei. Lucy recordou. Foi verdade, confirmou Anita. A Lucy distraiu você para eu pegar o papel com a sua letra no lixo. Depois te distraiu também quando fui entregar como carta para ele. Isabelle também deu 2 tapas no ombro de Lucy, que riu ao se encolher. Nossa, isso parece que ficou tão distante. Muita coisa aconteceu. Isabelle comentou mais séria, expressando ar saudoso no olhar. Eu achei que daria certo entre você e o Rodrigo. Lucy comentou. Ainda está em tempo, tornou Anita, olhando de um jeito engraçado. Não, ressaltou Isabelle. Não quero mais homem nenhum na minha vida. Tenho uma filha. Colocar um homem para dentro de casa, precisamos ter muito cuidado com isso. Depois de suspirar fundo, planejou. Vou mudar de emprego e mudar de cidade. Terei uma vida nova, mais leve. Quero cuidar da minha filha e me dedicar a ela. Terei a Rosa também. No futuro ela pode precisar muito de mim e vou ajudar, claro. A Rosa me surpreendeu. Quem diria, né? Admirou-se Lucy. É. Anita murmurou, em seguida perguntou. O Rodrigo mora em Campinas, né? Mora. Respondeu Isabelle. Vai trabalhar com você? Quis saber novamente. Não, mas vocês vão se ver sempre? Perguntou a amiga curiosa. Não sei. Provavelmente não, Anita. Não vamos nos ver sempre. Ele trabalha em um lugar e eu vou trabalhar em outro. O Rodrigo só me apresentou para esse novo emprego. Não teremos vínculos. Sem que a Isabelle percebesse, Anita trocou olhares com Lucy e sorriram às suas costas. E a escola para Aline você já arrumou? Novamente foi curiosa. Não. Primeiro vou ver onde vou morar, depois vou procurar uma escola boa mais próxima. Sei que não vai ser fácil para ela. Criança se adapta rápido, Lucy comentou. Ela é esperta. Passado alguns minutos, Anita recordou. Lembra aquela vez que a gente murchou os pneus do carro daquela professora louca de gramática? Eu me arrependo tanto daquilo, coitada. Estava um sol tão quente e um calor horroroso. Quando vi que ela precisou chamar ajuda, teve de largar as provas e as coisas no carro. Saí chamar um borracheiro. Ai, gente, eu me arrependi na hora, coitada, disse Isabelle. Até falei, gente, não devíamos ter feito isso.
Você tem um bom coração, porque na hora eu gostei e me acabei de tanto rir. Só me arrependi anos depois, quando um pneu do meu carro furou e eu estava toda limpinha e arrumada e precisei trocar. Lucy revelou e riu, mas não foi só. Lembrei isso também quando roubaram meu carro. Então vocês duas têm o coração melhor do que o meu. Anita tossiu e riu, porque eu só me arrependi agora. Ai, Anita, você não presta, disse Lucy brincando. Não, amiga, nunca prestei. E tossiu novamente. Venho me arrependendo de muita coisa. Como fui idiota. Bem que eu podia ter rido mais, levado uma vida mais leve, menos complicada, sem tantos karmas e energias negativas. Prestem atenção no que eu vou falar. Fez breve pausa e disse: guarde minhas palavras. Tudo que você pensa, faz, fala, dá atenção, ouve, tudo isso um dia vai se manifestar na sua vida. Tudo. Não brinque com as propostas e com as leis de Deus. Por isso, é preciso dar atenção ao que é bom. Outro momento de silêncio e tornou a dizer: hoje estou arrependida de muita coisa. Éramos como crianças irresponsáveis. Vamos pensar assim. Todo mundo tem seus momentos de infantilidade. Com o tempo, vamos amadurecendo. Lucy comentou: mas eu fui muito marruda, orgulhosa, arrogante. Que pena, né? Quem sabe na próxima encarnação eu faço minha vida menos complicada. Quem sabe na próxima consigo ser menos exigente. Anita considerou. Já pensou se nós três formos irmãs na próxima vida? Isabelle supôs. Deus me livre. Lucy brincou. Não daria certo. Primeiro, que não vou encontrar pais que se candidatem para isso. Segundo, se encontrarem, nossos pais ficariam malucos. Eu não aprontei tanto assim. Isabelle se defendeu. Não? Eram suas as melhores ideias, exclamou Lucy. Esvaziar os pneus do carro dos professores, colocar um saco de plástico mal amarrado e cheio de água dentro da bolsa da Solange. Quando ela se levantou, colocou a alça no ombro e saiu andando. O saco plástico abriu e vazou tudo. Lucy contou e riram. E na porta? Também colocamos balde de água na porta da sala de aula. E teve muito mais. Lucy ia contar quando o amigo interrompeu. Ai, gente, para. Eu só tive ideias, vocês que executavam. Isabelle disse. Executamos e damos o maior apoio moral para você. Você era o cérebro. Lembra quando deu ideia de ligar para a mãe daquela menina chata da 8ª série e contar que ela cabulava aula para namorar? Nisso eu acho que fiz uma boa ação. Isabelle riu defendendo-se. Eu me lembro de quando a Belle queria adivinhar as coisas iguais à tia dela. Para falar a verdade, eu morria de medo. Lucy confessou. Ainda bem que não consegui esse objetivo. Hoje penso, é horrível saber as coisas antes de acontecer. Isabelle considerou. O silêncio reinou por alguns segundos, ficaram reflexivas. Às vezes, eu tinha ciúme de vocês duas. Anita admitiu. Tinha medo de perder a amizade de vocês porque estavam sempre juntas. Pensavam que iriam me excluir. Eu também tinha esse medo. Lucy afirmou e riu. Quando vocês faziam as coisas ou saíam e me deixavam de fora, ficava louca de raiva. Que idiota! Obrigada por tantas recordações bobas e boas, Anita murmurou. Tenho muito que agradecer a Deus por ter tido vocês como amigas e irmãs. Se não fosse isso, minha vida seria mais amarga. Vou deixar de falar, mas não quero deixar de ouvir vocês. Quero pedir desculpas por tudo, por tudo. Abri os braços chamando-as. As três se envolveram num só abraço. O mesmo sentimento as dominaram e choraram baixinho. Eram tantos anos de amizade, cumplicidade e irmandade que seria difícil descrever qual a sensação daquele momento. Reconhecer a importância da amizade é uma bênção. Amigo não se escolhe, amigo se faz. Quando a amizade é verdadeira, ela é envolvida por bênçãos. Amigos não são seres perfeitos, são seres em evolução como nós, normalmente juntos, amparando e compreendendo, ensinando e aprendendo, conquistam a evolução. O abraço é um mimo ao coração. E ali 3 corações amigos se reconfortavam no instante eterno de amizade. Ao se afastarem, Anita murmurou novamente com a voz rouca: obrigada por serem minhas amigas. Acho que é um dos maiores presentes que Deus deixou para mim nesta fase da vida. Anita, tudo vai dar certo. Eu imagino como está se sentindo, mas isso pode ser vencido.
Você terá a chance de uma nova vida. Isabelle tentou confortar. Assim espero. Mas se Deus decidir pelo plano B, sorriu. Se eu não ficar aqui, acho que sairei desta sendo uma pessoa melhor, pelo menos melhor do que quando cheguei. Hoje a Anita está diferente. Eu a vejo mais compreensiva, menos crítica. Lucy comentou e riu. Como dizem, quando não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Fiquei mais tolerante, sim. Naquele momento, foram interrompidas pela chegada de Beatriz. Oi, meninas, tudo bem? Elas se cumprimentaram e continuaram conversando mais sobre suas lembranças. Na manhã seguinte, antes de ir para a sala de cirurgia, Anita permanecia em silêncio profundo, deitada no leito hospitalar. Preocupada, mas fazendo de tudo para não demonstrar, Beatriz permaneceu ao lado da filha. No quarto, a TV estava ligada e a mulher, vez ou outra, comentava sobre algum assunto apresentado no programa só para conversar. Em determinado momento, Anita abriu os olhos e chamou. Mãe? Oi, filha, estou aqui. A senhora avisou o pai? Avisei sim, mas ele está ocupado. Ocupado por todo esse tempo que eu estive doente. Deixa, não precisa se incomodar mais nem se justificar. Hoje eu entendo. Acho que fui muito parecida com ele, né? A mãe não respondeu. Eu era a pessoa mais importante para mim. Novamente o silêncio. Mãe, o que é? Desculpa. Oh, filha. E abraçou-se debruçar em seu peito. Lágrimas correram por sua face, mas Beatriz não deixou que a filha percebesse. Me desculpa, mãe. Eu não sabia. Não entendia quando você queria me ensinar o caminho certo. Pare, filha. Não precisa dizer nada. Preciso. Preciso sim, porque depois eu não vou falar mais. Hoje sei que você estava certa. Tudo o que me disse para me corrigir era para eu ter uma vida melhor. Era para ser uma pessoa melhor, mais prudente. Às vezes, arcar com as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, é muito mais pesado do que podemos imaginar. Por isso, obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim, por ter me ensinado, me educado e por cuidar de mim agora. Desculpe eu não ter sido uma pessoa melhor. Você é a filha perfeita que eu mereço ter. Não tenho dúvida disso. Ninguém está no nosso caminho por acaso. Você vai sair dessa situação, filha. Vai melhorar e se recuperar. Vai ter uma vida nova, claro, porém com mais paz e leveza no coração. Hoje estou vendo você orar, agradecer, respeitar. O sentimento de gratidão oferece o paraíso. A alegria é o combustível para uma vida de paz. Você descobriu isso e é por essa razão que sua vida vai ser diferente. Hoje está mais madura, mais compreensiva, mais prudente em todos os sentidos. Antigamente eu vivia irritada. Era uma constante sensação enervada e amarga. Agora vejo que era tão desnecessário. Nesse instante, uma auxiliar de enfermagem adentrou no quarto, trazendo a maca que levaria Anita para a sala de cirurgia. Após colocada na maca, Beatriz abraçou a filha com carinho, beijou e acariciou várias vezes, mas não conseguiu conter o choro. Deus te abençoe, filha. Que o Mestre Jesus envolva você, os médicos que vão te operar e toda a equipe da sala de cirurgia. Que os anjos do Senhor sejam sentinelas. Obrigada, mãe. Obrigada, disse Anita chorando. Quando o enfermeiro em silêncio começou a retirá-la do quarto, Anita, ainda segurando a mão de Beatriz, falou: Mãe, eu te amo e se foi. A senhora segurou o choro quanto pôde. Assim que a filha sumiu da frente de seus olhos, Beatriz caiu no choro compulsivo. Seu coração doía intensamente. Nada nem ninguém poderia confortá-la. Era início da noite quando Lucy e Betinho chegaram ao hospital. Alguma notícia? Lucy quis saber. Não, nada ainda. Beatriz disse tão somente. Lucy e Betinho perceberam seus olhos e o rosto inchados. Eram capazes de entender sua dor. Conversaram sobre outros assuntos para tentar distraí-la. Bem depois, Isabelle chegou. Demorou mais um pouco e um médico apareceu para dar notícias. A cirurgia foi demorada, mas correu tudo bem. Foi preciso amputar a perna acima do que prevíamos. Ela perdeu a perna na altura da coxa. Agora Anita está no CTI. Vai ficar lá até se recuperar da anestesia totalmente e termos certeza dos seus sinais vitais estáveis. Creio que amanhã à tarde ela já deve voltar para o quarto. Ela está lúcida, doutor?
Beatriz quis saber. Está sedada para não sentir dores, isso é normal. Se a senhora quiser ir para casa e descansar, acho que será melhor. Amanhã a senhora volta, não poderá vê-la até a tarde. Isso mesmo, dona Beatriz, a senhora precisa descansar, Isabelle aconselhou. Por enquanto é só isso, dona Beatriz, disse o médico. Se me dá licença, desejo uma boa noite a todos. Boa noite, doutor. Obrigada por tudo. Por nada, até amanhã. Despedindo-se, o médico se foi. Convencida por todos, Beatriz retornou para sua casa em companhia de Betinho e de Lucy. Isabelle fez o mesmo. No dia seguinte, conforme o médico avisou, Anita retornou para o quarto. Sentia muitas dores e incômodos, mas suportou com resignação. Podia-se ver uma pessoa melhor, esculpida pela dor. Falava com o olhar. Tão logo providenciaram uma prancheta com folhas para que escrevesse, ela grafou. Mãe, fica tranquila, eu estou bem. Eu te amo, mãe. A cânula na garganta a incomodava, mas sabia que precisaria de um período de adaptação. Iria se acostumar com aquilo. A laringectomia removeu o tumor e as cordas vocais. Definitivamente, Anita não poderia mais se expressar pela voz. Mesmo assim escreveu, não fumem. Cigarro é mais prejudicial do que dizem. Olhem para mim. Os amigos a visitavam e procuravam animá-la. Ao receber alta hospitalar, foi levada para casa. Lucy combinou com o Betinho e afastou-se um pouco dos trabalhos no salão para ajudar a Beatriz a cuidar de Anita, que precisava de auxílio para tudo. Banho, locomoção, alimentação, tudo. Um dia de manhã, Anita escreveu. De tanto querer exigir mordomia, fiquei sem pé e sem uma perna, para não ter como me apoiar e ser carregada. Parecia divertir-se com os próprios desafios. Não tem graça, Anita, para com isso, a mãe disse. Mas Beatriz era capaz de entender aquela mudança. Olha, mãe, se eu te pegar fumando, saiba que não vou cuidar de você. Não vou mesmo. Fumar dá nisso, olha para mim. Nunca fumei, Anita, para de gracinha. Tudo bem, vou continuar te amando, mesmo com suas broncas. Anita começou a fazer piadas da própria condição que era extremamente difícil e dolorida. Em uma tarde de sábado, sua mãe chegou até a sala e avisou. Anita, seu pai está aí, você quer vê-lo? Ela se surpreendeu no primeiro momento. Em seguida, fez sinal de positivo com as duas mãos ao mesmo tempo. Lentamente, um senhor de quase 60 anos chegou à sala, trazendo um maço de flores na mão. Ao vê-la sentada em cadeira de rodas, com perna descoberta, dando a perceber a cirurgia que amputou e também a cânula metálica na garganta, o homem começou a chorar antes mesmo de cumprimentá-la. Beatriz, sem demora, pediu. Dê um abraço na sua filha, Elídio. Ela está esperando. Ele se aproximou e a envolveu, deixando as flores no seu colo. Depois disse, desculpa não ter vindo antes. Anita pegou a prancheta com as folhas e escreveu. O importante foi você ter vindo. Obrigada pelas flores, adorei. Desenhou um coração. Tua mãe me contou tudo. Não sei o que dizer. Me desculpa por não estar presente, eu... Anita sorriu e escreveu. Deixa pra lá, tudo bem. E perguntou, me conta de você. Você tá bem? O que está fazendo da vida? Após ler, Elídio respondeu. Comecei a trabalhar cedo, já me aposentei, mas continuo trabalhando com táxi. Rodo São Paulo inteiro, às vezes pego corrida para longe. Continuaram conversando. A filha fazia várias perguntas por escrito, mas todas para gerar assuntos leves, saudáveis. Nenhuma cobrança ou algo que constrangesse o pai. Queria ter bons momentos com ele. Beatriz serviu com café e o pai ficou com a filha por algumas horas. No começo da noite ele se foi, deixando promessas de voltar outros dias. Anita parecia mais diferente ainda. Estava animada. Antes de dormir, escreveu para a mãe. Obrigado por deixar meu pai vir aqui me ver. Nunca o impedi. Ele é seu pai. Você é a melhor mãe do mundo. Obrigada, te amo, viu? Beatriz abraçou com carinho, beijou-lhe com amor e respondeu. Eu te amo demais, filha. Agora vamos dormir. O dia foi longo demais para você. Capítulo 31. Os dias passaram a ser bem mais difíceis para Anita. Novos tratamentos de químio e radioterápicos davam-lhe enjoo, tonturas, mal-estar sem fim. Em dias ainda piores, vômitos e diarreia. Sofria em silêncio. Aproveitava-se da oportunidade de não poder falar e não escrevia o que sentia.
Buscava resignar-se e não se revoltar. Lúcia ficava ao lado da amiga por muito mais tempo. Aproximou-se mais ainda de Beatriz, que às escondidas chorava muito, por saber o quanto a filha sofria. Isabelle, por toda a bagagem assumida e tantas mudanças em sua vida, não estava mais tão presente. Diariamente, enviava mensagens ou telefonava para saber das amigas. Lúcia, com um toque de graça, fazia pequenos vídeos junto com Anita, que escrevia algo em seu caderno e exibia mandando beijos, tchauzinhos e corações expressados com as mãos. Anita sempre escrevia algo, mesmo de modo humorado, dizendo que seu estado era devido ao cigarro. As amigas riam. Isabelle também mandava vídeos com palavras de incentivo e também contando sobre suas experiências. Isabelle viajou algumas vezes para Campinas, entrando em contato com imobiliárias para conseguir uma casa adequada para sua nova vida. Demorou um pouco, mas finalmente encontrou algo ao seu gosto. Nesse dia sentiu-se tão satisfeita que decidiu enviar uma mensagem para Rodrigo falando sobre a boa novidade. No mesmo instante, ele telefonou. Oi, Isabelle, você está podendo falar? Oi, Rodrigo, posso sim. Estou aqui na imobiliária ainda. Acabei de alugar uma casa que se encaixa às minhas necessidades, tem um bom tamanho e um bom preço. Que bom que conseguiu. Também fiquei muito contente. O que vai fazer agora? Ele quis saber. Voltar para São Paulo. Tenho uma mudança para planejar e nem sei muito bem por onde começar. Podemos almoçar antes de você ir, o que me diz? Isabelle ficou pensativa por um momento. Depois concordou. Podemos, aceito. Onde você está, vou até aí. Não demorou muito e se encontraram. Foram a um restaurante simples como ela pediu. Enquanto aguardavam, Isabelle parecia empolgada ao contar. Fiquei tão contente por ter conseguido essa casa, cada hora era uma coisa. Ou a escola era longe, ou o bairro não agradava, ou o aluguel era caro. Até achar essa que me pareceu bem ideal. O bairro pareceu bom, fica perto de uma escola que também parece boa. Dá para Rosa levar e buscar a Aline. Falei com a Rosa e ela disse que não se importa, então economizo com o transporte escolar. A casa é boa? Muito boa, é nova, toda pintada, revestimentos bonitos na cozinha e no banheiro. Tudo parece em ordem. Voltei de colocar torneiras e chuveiro porque não tem. Como te falei, tudo é novo. Tem até aquele cheirinho de tinta. Riu com toque de felicidade. Tem 2 quartos bem grandes e outro menor. A sala não é gigante como a minha, mas é boa. Tem um banheiro só e uma cozinha razoável. O quintal é enorme. Uma boa parte com piso e um jardim. A lavanderia, bem, é o lugar onde tem um tanque, espaço para máquina de lavar, o telhado cobrindo. Não é fechada, porém é boa. E tem varal no sol. Que luxo ter roupas secas ao sol. O jardim precisa de plantas. Isso não é difícil, com o tempo vai ficar lindo. Tem garagem. Tem uma entrada. Um corredor comprido onde cabem carros, mas não é coberta. Fica na lateral da casa. Com o tempo posso comprar telhas e cobrir esse corredor, só para proteger um pouco mais o carro. Foi muito bom saber que conseguiu a casa. Quando pretende se mudar? Tenho 10 dias. Começo a trabalhar no novo emprego depois disso. Vai conseguir. E suas amigas como estão? Anita, você sabe. A Lúcia está ajudando a dona Beatriz a cuidar dela. Nem acredito. Anita, daquele jeito, emocionou-se. Nem eu, ela é tão nova. Escuta, Rodrigo. É verdade que na época da faculdade, Anita entregou uma carta para você dizendo que era minha? Na verdade, não foi uma carta. Foi a letra de uma música, sorriu e pediu para eu não te contar. Acharam graça. Eu só soube disso agora. Verdade. Não foi você quem me mandou a letra da música? Não. E contou como aconteceu. Então não tinha coragem de dizer que estava de olho em mim. Ele riu com gosto. Horas, nem você. Não. Eu me aproximei de você, mas foi para vender seus livros antigos. Ela brincou. Será? Rodrigo colocou em dúvida. Um instante revelou. Até hoje eu tenho aquela letra de música guardada. Jura? Isabelle surpreendeu-se. Qualquer hora eu vou te mostrar. Conversaram bastante até serem servidos e continuaram depois até ela olhar o relógio e perguntar: não está na hora de você voltar ao serviço? Estou de férias. Estava com férias vencidas e decidi tirar 15 dias antes do final do ano.
Quase você não me pega aqui na cidade. Eu ia para a casa dos meus pais dar uma olhada neles e nas coisas por lá. Desculpe por ter atrapalhado. Não, nada disso. Seus pais estão bem? Ela se interessou. Estão. Eu que estou um pouco preocupado, mas calou-se. Com o quê? A história é a seguinte. Meu pai tinha um cachorro alemão que era seu xodó. Esse cachorro morreu de velho, durou mais de 20 anos. Meu pai, como você sabe, teve transtornos emocionais, entrou em depressão. E depois da morte desse cachorro, voltou a ficar bem para baixo. Ele quase não sai de casa e então o Leandro, meu irmão, estava indo visitá-los um tempo atrás e viu um saco se mexendo na estrada que vai lá para a chácara. O Leandro parou o carro e voltou para ver o que era. Abriu e viu um cachorrinho dentro. Nossa, que crueldade! É revoltante. Como alguém tem a capacidade de fazer isso? Também acho revoltante. O animal é uma vida, devemos respeitar. Como eu já ouvi dizer, os animais esperam de nós o que esperamos dos anjos. Não sei quem é o autor dessa frase, mas ela é ideal para compreendermos a importância da vida de um animal. Se Deus foi quem criou tudo e todos, Deus também é pai dos animais. Eles são nossos irmãos. Concordo com você, sabe? A Aline vive me pedindo para ter um cachorrinho. Acho que com essa mudança e a casa nova vou conseguir arrumar um para ela. Vai ser muito bom para ela, mas pense bem, porque depois não pode jogar na rua. O animal tem sentimentos, emoções, necessidades semelhantes às nossas. Ele sente dor, medo, mas se eu adotar vai ser eterno, vai ser da família, estou consciente disso. Que bom, vai fazer bem para ela. Certifique-se antes se ela não é alérgica. Leve-a na casa de alguém que tenha gatos ou cachorro. Não, não é alérgica, já testei isso. Um momento e perguntou, e aí, o que seu irmão fez com o cachorrinho? Ah, sim, o Leandro não teve dúvidas. Colocou o filhotinho no carro e levou para o meu pai. Chegou lá e disse, o alemão voltou, só que agora ele está malhado. É que o filhote era branco com manchas amarelas e pretas. Meu pai se emocionou. Pegou o cachorrinho e cuidou, levou ao veterinário, deu vacinas, enfim, encontrou alegria novamente com uma ocupação útil. Daí que faz uns meses, acho que foi no ano passado, uma mulher que vai lá na casa dos meus pais fazer faxina, deixou a porta aberta e o malhado saiu e sumiu. Ele tinha aproximadamente 5 ou 6 meses, foi o que o veterinário calculou. Ele não estava acostumado a ir para o quintal sozinho. Meu pai tinha medo que sumisse, que algum animal o atacasse. Nossa, seu pai deve ter ficado arrasado. Ficou desesperado. Saiu à procura do malhado, andou o dia inteiro pela chácara e pela região à procura do filhote. Chorou, não quis nem almoçar. No fim da tarde ele saiu novamente. Andou muito até chegar a um lugar bem ermo, longe de tudo, onde só tem mato e um pequeno açude. Daí ele ouviu o choro do malhado. Sem pensar, foi até onde achava que o cachorro estava. Só que encontrou um homem caído, com metade do corpo, as pernas dentro da água e o malhado lambendo seu rosto. Meu pai tentou acordar o cara e percebeu que ele estava muito machucado. Então ele pegou o cachorro, voltou para casa e chamou a polícia. Levaram o sujeito para o hospital. O homem tinha levado uma surra muito grande. Se meu pai não o tivesse encontrado, provavelmente morreria. Ele tinha várias fraturas, bacia quebrada, inclusive rosto todo deformado por pancadas. Nenhum documento, nenhuma identificação. Ficou uns dias no CTI do hospital. Meu pai, em vez de dar o caso por encerrado, não. Ficou fazendo visitas para o cara, acompanhando toda a situação. Quando o sujeito acordou, todo deformado, não sabia nem o próprio nome. Deve ter sofrido traumatismo craniano, ela supôs. Talvez, nem sei. Daí, quando o cara recebeu alta, meu pai o levou lá para a chácara. Tanto eu quanto meu irmão ficamos loucos da vida. E sua mãe? De início ficou desconfiada, mas depois aceitou. Adotou a ideia de coitado dele. Parece um bom rapaz, falou com ironia imitando a mãe. Fui lá para casa deles e apesar do cara todo engessado, eu ficava com receio. Onde já se viu colocar um estranho para dentro de casa. Não sou contra a caridade, mas, muitas vezes, quando você quer ser bondoso e carinhoso, a situação se vira contra você mesmo. Nós sabemos quem é o cara, se é bandido, criminoso, procurado pela polícia. Temos de nos preservar, ainda mais eles dois ali sozinhos naquela chácara longe de tudo. E o que você fez? Falei um monte, né?
Aí, com o maior jeitinho, minha mãe falou com o cara e disse que os filhos não estavam gostando da situação. Mandou o homem embora? Não. Lá na chácara tem uma casa pequena de caseiro que está desocupada. Meus pais limparam, arrumaram tudo e colocaram o sujeito para morar lá, acredita? Caramba! Menos mal, mas... Então o cara tirou os gessos, foi melhorando. Lembrou-se de quem era? Acho que lembrou. Falou que o nome dele era Nilson, que foi assaltado e apanhou muito. Diz que levaram seus documentos. Estava procurando emprego na região. Trabalho braçal como capinagem ou colheita. Não sei não. Eu tenho mais calos nas mãos do que ele. O jeito dele não parece trabalhador de campo. Para mim e para o Leandro, essa história não colou não. Acho que começou a melhorar. Ele passou a ajudar a cuidar dos bichos, da horta, carpe o lugar. Não conversa quase nada. Quando eu ou meu irmão vamos para lá, ele quase não sai da casa onde está instalado. Rodrigo suspirou fundo, demonstrando insatisfação. Agora eu tirei férias e estou determinado a ir lá, com a desculpa de que não temos funcionário trabalhando irregularmente. Vou fazê-lo tirar os documentos para sabermos realmente com quem estamos lidando. Vai ver que é um trabalhador mesmo, alguém que não tem família. É isso que eu quero confirmar. Além do que, não podemos ter um funcionário sem registro, sem documento. Precisamos regularizar essa situação. Desculpe por atrapalhar seus planos. Não atrapalhou. Rodrigo pensou um pouco e perguntou: quer ir comigo? Para a chácara dos seus pais? Sim, vamos lá. Não, eu preciso cuidar da minha mudança. Isabelle parou por um instante. Lembrou-se de que desejava muito conhecer o homem que tanto julgou mal, mas que agora, depois de ter passado por algo semelhante, pensava diferente. Gostaria de dizer-lhe que a dor que enfrentou pela perda de seu filho a fez perdoar-lhe de verdade. Talvez nem precisasse falar em perdão, mas demonstrá-lo. Aquele era um bom momento. Gostaria de começar uma nova vida mais leve. Talvez conhecê-lo lhe fizesse muito bem. Rodrigo interrompeu seus pensamentos. Vamos? Não pense muito. Seria bom conhecê-los. Uma emoção empolgante a dominou e ela disse: vou sim. Vamos embora. E sorriu lindamente.